Você sabia que nenhuma emoção dura mais de 90 segundos, a menos que você a alimente? Isso mesmo. A resposta fisiológica real de qualquer emoção se dissipa naturalmente em apenas 1 minuto e meio. Veja o que acontece no seu cérebro. Quando uma emoção é desencadeada, seu corpo libera uma enxurrada de substâncias químicas. Essas substâncias químicas percorrem fisicamente seu corpo e são completamente eliminadas em 90 segundos, a menos que você mantenha o circuito funcionando com seus pensamentos. Isso não é um absurdo de pensamento positivo, é neurociência. A doutora Jill Bolte Taylor descobriu isso por meio de sua pesquisa em Harvard. O que mantém as emoções persistentes não é a emoção em si, mas as histórias que contamos a nós mesmos que reativam a resposta química. Da próxima vez que sentir raiva aumentando, tente fazer isso em vez de reagir. Observe as sensações físicas, talvez um aperto no peito ou calor no rosto. Em seguida, conte até 90 enquanto respira. Não lute contra o sentimento, apenas observe-o passando por você como uma onda. Você sentirá a intensidade física diminuindo ao eliminar as substâncias químicas. Essa simples percepção lhe dá um poder incrível. Você não está mais à mercê de tempestades emocionais porque entende sua natureza temporária. Essa é a base da regulação emocional que a maioria das pessoas nunca aprende. As emoções são como sistemas climáticos. Elas sempre passam se você não lutar contra elas. Todos nós já tivemos aquele momento em que gritamos com alguém e nos arrependemos segundos depois. Essa é a 92ª regra em ação. Quando você percebe o que aconteceu, a emoção real já começou a desaparecer. Você sabe como culpamos nossos sentimentos por nossas ações? Desculpe, eu gritei, eu estava com raiva. É como culpar a chuva pelo fato de você ter escolhido não levar um guarda-chuva. Suas emoções não tomam suas decisões, mas com certeza convencem os vendedores. Capítulo 1. Reformulação cognitiva. E se eu dissesse que a decepção não é causada pelo que acontece com você, mas pela lacuna entre o que você esperava e o que ocorreu, e que você tem o poder de fechar essa lacuna? A reformulação cognitiva é uma técnica psicológica que muda a forma como você vê uma situação sem mudar a situação em si. Nossos cérebros são máquinas de previsão que criam expectativas constantemente. Quando a realidade não corresponde a essas expectativas, sentimos decepção, raiva ou tristeza. Reformular não significa fingir que tudo está maravilhoso. Significa ajustar sua perspectiva para ver a situação com mais precisão, com menos pensamentos catastróficos e mais possibilidades. Digamos que você não conseguiu a promoção que queria. O quadro catastrófico é: sou um fracasso, nunca vou progredir. Uma perspectiva reformulada pode ser: este é um revés na minha jornada profissional. Que feedback específico posso obter para melhorar minhas chances na próxima vez? Observe como uma perspectiva fecha portas enquanto a outra as abre. Reformular transforma decepções paralisantes em desafios práticos. Não é pensamento positivo, é pensamento preciso que reconhece a dificuldade, mas mantém a autonomia. O quadro que você coloca em torno de um problema determina se você pode resolvê-lo. Todos nós já passamos por aquele momento em que algo inicialmente devastador mais tarde se tornou uma bênção disfarçada. Reformular permite que você acesse essa perspectiva quando mais precisa, não anos depois. Nossos cérebros são como diretores de cinema excessivamente dramáticos. Você foi criticado em uma reunião. Ligue a música trágica. Sua carreira acabou. Enquanto isso, todos os outros na reunião já se esqueceram e passaram a pensar no almoço. Capítulo 2. O kit de primeiros socorros emocionais. Preparamos kits de primeiros socorros para ferimentos físicos, mas e os emocionais? Tivesse ferramentas personalizadas para momentos de ansiedade, tristeza ou sobrecarga. Um kit de primeiros socorros emocionais é uma coleção personalizada de estratégias, atividades e lembretes que você prepara com antecedência para ajudar durante o estresse emocional. O segredo é construí-lo quando você estiver se sentindo bem, não durante uma crise. Seu kit deve abordar seus gatilhos emocionais específicos e conter intervenções multissensoriais. Coisas que você pode ver, ouvir, tocar e fazer que interrompem espirais emocionais e ativam seu sistema nervoso parasimpático. Vamos criar um kit básico. Primeiro, identifique seus desafios emocionais mais comuns, como ansiedade ou insegurança. Para cada um, selecione uma ação física, como 10 polichinelos, um elemento sensorial, como um cheiro específico, uma intervenção cognitiva, como um mantra ou pergunta específica, e um componente social, como enviar uma mensagem de texto para um amigo solidário. Armazene-as como notas no seu telefone, juntamente com lembretes de desafios passados que você superou. Essa abordagem proativa transforma a maneira como você vivencia emoções difíceis.
Em vez de ser pego de surpresa, você está preparado com ferramentas personalizadas que realmente funcionam para seu cérebro único. Preparação emocional não é paranoia, é sabedoria. Pense em quantas vezes você ouve as pessoas dizerem: "Não sei o que fazer quando me sinto assim." Essa é uma luta universal que raramente discutimos. Como lidar de forma prática com nossas emoções no momento. Seu cérebro durante uma crise é como uma criança em uma festa de aniversário que acabou de encontrar o estoque de doces, completamente empolgada e incapaz de tomar decisões razoáveis. Seu kit de primeiros socorros emocionais é o adulto responsável que intervém e diz: "Ok, chega de açúcar por hoje." Capítulo 3. Quebrando ciclos de ruminação. Você já tentou parar de pensar em algo apenas para se pegar pensando ainda mais nisso? Essa areia movediça mental tem um nome: ruminação, e há uma saída. Ruminação é pensar repetitivamente sobre eventos passados ou emoções negativas. Difere da resolução de problemas porque anda em círculos sem resolução. Pesquisas mostram que tentar parar diretamente de ruminar na verdade fortalece o padrão de pensamento. É como dizer a si mesmo: "Não pense em um elefante rosa." O segredo é não lutar contra os pensamentos, mas mudar seu relacionamento com eles por meio da interrupção de padrões e da mudança de foco na atenção. Quando estiver preso em um ciclo de ruminação, experimente esta técnica 531. Primeiro, cite 5 coisas que você consegue ver agora. Isso ativa seu córtex visual. Em seguida, mova-se fisicamente para um local diferente, mesmo que seja do outro lado da sala. Em seguida, envolva-se por 3 minutos em uma atividade absorvente que exija foco, como contar regressivamente de 100 em 7. Por fim, escolha uma ação produtiva relacionada ao problema, se possível, ou completamente não relacionada, se não. Esta técnica funciona porque não tenta suprimir os pensamentos. Ela redireciona os extraordinários recursos de atenção do cérebro para outra coisa. Sua mente é como água. Ela precisa fluir para algum lugar. Dê a ela um canal construtivo. Lembra daquelas noites em que você não consegue dormir porque sua mente fica repetindo aquela coisa embaraçosa que você disse há 3 anos? Isso é ruminação, e é algo que todos nós vivenciamos. Meu cérebro às 3 horas da manhã. Ei! Lembra daquela vez em 2012 quando você ligou para sua mãe professora sem querer? Vamos analisar isso em detalhes excruciantes pelas próximas 2 horas em vez de dormir. Obrigado, cérebro, super útil. Capítulo 4. O efeito holofote. Você sabia que existe um fenômeno psicológico que faz você sentir que todo mundo está olhando para suas falhas quando, na realidade, mal as notam? Esse truque mental causou mais sofrimento desnecessário do que quase qualquer outro. O efeito holofote é nossa tendência de superestimar o quanto os outros notam e se importam com nossa aparência, ações e erros. Uma pesquisa da Universidade Cornell demonstrou isso quando pediram a alunos que usassem camisetas embaraçosas. Os usuários superestimaram muito quantas pessoas realmente notaram. Isso acontece porque somos o centro do nosso próprio universo, cientes de cada detalhe sobre nós mesmos. Mas todos os outros também são o centro do próprio universo, focados principalmente em si mesmos. Pense naquela vez em que você cometeu um pequeno erro durante uma apresentação. Pareceu enorme para você. Talvez você ainda esteja se encolhendo por causa disso, mas pergunte a si mesmo: você consegue se lembrar dos pequenos erros que os outros cometeram em suas apresentações? Provavelmente não, porque você estava ocupado demais pensando em seu próprio desempenho. Esse é o efeito holofote em ação. O mesmo princípio se aplica às suas falhas percebidas. Entender o efeito holofote é incrivelmente libertador. Ele o liberta do júri imaginário que você criou em sua mente, permitindo que você se concentre no que importa em vez de em como você aparece. A maior parte do julgamento que você sente vem de dentro da casa. Todos nós já tivemos aquele momento de pânico quando pensamos que todos estão olhando para nossa camisa manchada, palavra maldita ou interação estranha. O alívio vem quando percebemos que a maioria das pessoas nem percebeu. Meu cérebro, todos nesta festa notaram que você usou o garfo errado e estão todos julgando silenciosamente sua completa falta de refinamento cultural. A realidade: todos na festa estão se perguntando se estão usando o garfo certo e se preocupando com seu próprio refinamento cultural. Somos todos apenas garfos na estrada. Capítulo 5. Autoavaliação em terceira pessoa. E se eu dissesse que simplesmente mudar a forma como você fala consigo mesmo, literalmente mudando o pronome de eu para seu nome, pode reduzir significativamente a ansiedade e melhorar a tomada de decisões? Essa pequena mudança linguística tem efeitos profundos.
A autoconversa na terceira pessoa envolve se referir a si mesmo pelo nome ou como você em vez de eu durante o diálogo interno. Uma pesquisa da Universidade Estadual de Michigan mostra que isso cria uma distância psicológica de emoções intensas, permitindo que você veja as situações de forma mais objetiva. Quando você diz que não consigo lidar com isso, você se funde com o sentimento. Mas quando diz que Peter consegue lidar com isso, você ativa as mesmas regiões do cérebro usadas para aconselhar amigos, acessando seu pensamento racional. Da próxima vez que você enfrentar um desafio, observe sua autoconversa. Se você se pegar pensando, vou falhar nisso, pare e reformule. Peter já enfrentou desafios antes e encontrou maneiras de superá-los. Essa simples mudança ativa seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro que é o sábio conselheiro, em vez do sistema límbico emocional. Essa técnica essencialmente lhe dá acesso à sua própria sabedoria sob demanda. É como ter um treinador pessoal que conhece todos os seus pontos fortes e capacidades, disponível exatamente quando você precisa de orientação objetiva. A maneira como você fala consigo mesmo cria sua realidade. Pense em como você consegue ver facilmente soluções para amigos que eles não conseguem ver por si mesmos. Essa técnica permite que você tenha acesso à mesma clareza para seus próprios desafios. Você já percebeu como falamos conosco mesmos de maneiras que nunca falaríamos com outra pessoa? Você é um desastre total. Como você pode esquecer suas chaves de novo? Enquanto isso, se um amigo esquecesse as chaves, você diria: não se preocupe, acontece com todo mundo. Cansado de uma vida difícil num mundo cheio de desafios? Junte-se à nossa assinatura do YouTube para vantagens exclusivas, acesso antecipado a roteiros, sugestões sobre futuros temas de produtividade e uma comunidade engajada. Clique em Participar abaixo e vamos construir juntos uma vida mais fácil e intencional. Capítulo 6. Contraste mental. E se o pensamento positivo reduz suas chances de sucesso? O ingrediente secreto? Contraste mental é uma técnica que combina visualização positiva com antecipação de obstáculos. A pesquisa da doutora Gabriela Uringhan mostra que a visualização puramente positiva é tão boa que reduz a energia para realmente perseguir objetivos. O contraste mental eficaz segue uma sequência específica. Primeiro, imagine vividamente o resultado desejado e seus benefícios. Em seguida, identifique deliberadamente os obstáculos mais prováveis que você enfrentará. Por fim, crie planos específicos para esses obstáculos. Digamos que você queira se exercitar regularmente. Primeiro, visualize como você se sentirá após estabelecer esse hábito, os benefícios de energia, confiança e saúde. Em seguida, identifique seus prováveis obstáculos. Provavelmente me sentirei muito cansado depois do trabalho ou posso priorizar outras tarefas. Agora crie planos específicos. Se me sentir muito cansado depois do trabalho, farei apenas 10 minutos e reavaliarei. Ou se ficar tentado a pular outras tarefas, lembrarei a mim mesmo que os exercícios realmente aumentam minha produtividade. Essa abordagem equilibrada aproveita o poder motivacional do otimismo enquanto o prepara para os desafios do mundo real. É a diferença entre pensamento positivo e planejamento estratégico. Espere pelo melhor. Planeje-se para os obstáculos e você será imparável. Quantas vezes você começou algo com grande entusiasmo apenas para abandonar quando obstáculos inesperados apareceram? O contraste mental lhe dá a previsão para navegar por esses desafios inevitáveis. O pensamento positivo puro é como planejar uma viagem olhando apenas as fotos do destino e ignorando os mapas. Vou para a praia. Vai ser incrível. E então, de alguma forma, você fica surpreso quando seu carro fica sem gasolina no meio do nada porque você se esqueceu de verificar a distância real, mas o folheto não menciona postos de gasolina. Capítulo 7. Construindo a antifragilidade. E se você pudesse construir uma vida que não apenas sobrevivesse ao estresse, mas realmente se tornasse mais forte por causa dele? Este é o princípio da antifragilidade, e é incrivelmente útil. A antifragilidade é uma propriedade dos sistemas que ganham com a desordem, a incerteza e os estressores. O oposto da fragilidade. O conceito foi criado por Nassim Taleb, que observou que algumas coisas se beneficiam de choques. Seus músculos ficam mais fortes com o estresse do exercício. Seu sistema imunológico fica mais robusto com a exposição a germes. Da mesma forma, seus sistemas psicológicos podem se tornar mais resilientes por meio de desafios calculados, não evitando todo o estresse.
Para desenvolver a antifragilidade, comece a introduzir desconforto voluntário em sua rotina. Tome banhos frios por 30 segundos. Pratique jejum por um dia. Tenha conversas difíceis que você vem evitando. Esses estressores controlados aumentam sua capacidade de lidar com desafios inesperados. Crie sistemas com redundância. Várias maneiras de atingir objetivos importantes, para que não exista um único ponto de falha. A antifragilidade transforma sua relação com os desafios. Em vez de ver o estresse como algo a ser evitado, você o reconhece como um estímulo para o crescimento. Como uma vacina funciona. O obstáculo não está no seu caminho. É o caminho. Pense em quantas de suas maiores conquistas vieram de períodos de desafio em vez de conforto. Isso é antifragilidade em ação. Você já experimentou isso. Minha zona de conforto é como meu moletom velho favorito. É incrível. Parece horrível. E se eu nunca tirá-lo, vou perder tudo de bom na vida. Mas é tão confortável. Sim, e areia movediça também é, antes de engolir você por inteiro. Capítulo 8. O paradoxo de Stockdale. Como alguns prisioneiros de guerra sobreviveram a anos de cativeiro enquanto outros perderam a esperança. A resposta contém um paradoxo poderoso que pode ajudar você a superar seus momentos mais sombrios. Em homenagem ao almirante Jim Stockdale, que passou mais de 7 anos como prisioneiro de guerra no Vietnã, temos o paradoxo de Stockdale. Quando questionado sobre como ele resistiu, Stockdale revelou uma verdade contraintuitiva. Você nunca deve confundir a fé de que vencerá no final com a disciplina para enfrentar os fatos mais brutais da sua realidade atual. Em outras palavras, mantenha a fé inabalável de que você superará eventualmente enquanto enfrenta simultaneamente a dura verdade da sua situação atual. Os otimistas que disseram que sairiam antes do Natal tiveram suas esperanças repetidamente destruídas e acabaram desanimados. Ao enfrentar um desafio prolongado, como se recuperar de uma doença grave, enfrentar um revés na carreira, ou passar por uma transição dolorosa na vida, aplique o paradoxo de Stockdale. Reconheça a dificuldade. Isso é realmente difícil e não sei quanto tempo vai durar. Mas, ao mesmo tempo, afirme, estou totalmente comprometido em encontrar uma maneira de superar isso, não importa quanto tempo leve. Essa perspectiva equilibrada previne tanto o otimismo delirante quanto o desespero esmagador. Esse paradoxo fornece uma estrutura psicológica sustentável para suportar dificuldades prolongadas. Mantém viva a esperança sem a fragilidade de cronogramas ou expectativas falsas. Coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. Todos nós enfrentamos estações em que não há soluções rápidas ou respostas fáceis. O paradoxo de Stockdale oferece sabedoria para aquelas longas jornadas em meio à incerteza. Meu cérebro otimista durante os desafios. Não se preocupe, tudo isso será resolvido na próxima terça-feira, exatamente às 3h17 da tarde. E então, quando chega quarta-feira e tudo ainda está uma bagunça, é como uma nova previsão na sexta-feira ao meio-dia. Desta vez, com certeza, talvez devêssemos parar de tentar ser médiums e apenas nos concentrar em ser resilientes. Capítulo 9. Construindo seu sistema de resiliência pessoal. E se, em vez de pular de crise em crise, você tivesse um sistema abrangente que o tornasse naturalmente resiliente? Vamos construir esse sistema agora mesmo. Um sistema de resiliência pessoal integra várias técnicas em uma estrutura coesa que se torna seu sistema operacional padrão durante os desafios. O segredo é praticar regularmente durante períodos calmos, não apenas em emergências. Seu sistema deve abordar 4 domínios. Regulação fisiológica, como você gerencia a resposta do seu corpo ao estresse. Enquadramento cognitivo, como você interpreta os eventos. Padrões comportamentais, o que você realmente faz, e conexões sociais, como você se relaciona com os outros. Essa abordagem multidimensional garante que você não esteja confiando apenas na força de vontade. Comece a construir seu sistema com esses componentes. Para a regulação fisiológica, pratique a técnica de respiração 478 diariamente. Inspire 4, segure 7, expire 8. Enquadramento cognitivo, autoconversação em terceira pessoa e paradoxo de Stockdale. Para padrões comportamentais, implemente a regra dos 92 e o contraste mental. Para conexão social, identifique de 3 a 5 pessoas que formam sua rede de apoio. Programe a prática semanal dessas técnicas para que elas se tornem automáticas quando você precisar delas. Essa abordagem de sistemas transforma a resiliência de um traço de personalidade em uma habilidade cultivada.
Como uma máquina bem projetada, seu sistema de resiliência funciona mesmo quando partes dela estão sob estresse. Os sistemas superam silenciosamente a força de vontade todas as vezes. Muitas vezes admiramos pessoas resilientes como se elas simplesmente tivessem nascido assim. Mas a verdade é que a resiliência é construída por meio de prática consistente e design intencional. Construir resiliência é como instalar uma atualização do sistema operacional para o seu cérebro. Exceto que, em vez de deixar seu computador lento e adicionar recursos que você nunca usará, isso realmente ajuda você a funcionar melhor. Além disso, não há nenhum botão irritante de "lembre-me amanhã" que você clicará pelos próximos 6 meses. Essas 10 ferramentas não ajudam apenas a sobreviver a momentos difíceis. Elas transformam completamente seu relacionamento com os desafios. A regra dos 92 mostra que as emoções são temporárias. A reformulação cognitiva ajuda a ver oportunidades e contratempos. Seu kit de primeiros socorros emocionais oferece recursos práticos. Quebrar a ruminação liberta sua mente de ciclos negativos. Entender o efeito dos holofotes o liberta de autoconsciência desnecessária. A autoconsciência na terceira pessoa acessa sua sabedoria interior. O contraste mental equilibra o otimismo com a preparação. A antifragilidade transforma estressores em fortalecedores. O paradoxo de Stockdale fornece esperança sustentável. E seu sistema de resiliência pessoal integra tudo em um buraco poderoso. Lembre-se de que essas não são técnicas para usar uma vez e descartar. São práticas para integrar na sua vida, criando uma base de resiliência que o ajudará a superar qualquer desafio. As ferramentas que você aprendeu hoje o encontrarão quando mais precisar delas, porque você as plantou em sua mente, prontas para emergir exatamente quando necessário. Sua resiliência não é medida por evitar tempestades, mas por como você dança na chuva. Comece escolhendo apenas uma técnica de hoje que mais ressoou com você. Pratique-a deliberadamente por uma semana. Observe o que muda e, em seguida, adicione outra. Construir resiliência é uma jornada, não um destino. E começa com um único passo. Dê esse passo hoje. E ei, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever e clicar no botão curtir. Além disso, deixe-me saber o que você achou do que acabei de compartilhar.